Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer renda livre de imposto de renda direto na sua conta corrente. Eu sou a Ana Martinelli e vou te explicar como é que funcionam os fundos imobiliários. Você vai ser dona de imóveis na Faria Lima, no Jardim Europa, nos melhores lugares da cidade de São Paulo, sem ter que se preocupar com inquilino, com cano quebrado, nada disso. Só de receber o dinheiro na sua conta corrente. Vou apresentar para vocês 3 bons fundos imobiliários que têm boas gestoras e vou dizer o que você precisa fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Bom, eu vou começar apresentando para vocês o Fundo Imobiliário Gari 11, ele é um fundo de rede urbana. O que é um fundo de rede urbana? É um fundo que tem imóveis comerciais na cidade. Ele é administrado pela Guardian, que é uma boa gestora. A cotação dele atual é de R$ 8,96. Nos últimos 12 meses, ele pagou 11,12% de dividend yield. O preço sobre o valor patrimonial está descontado. Vejam que aqui está 0,95. Abaixo de 1 significa que o fundo imobiliário está em promoção, que ele está abaixo do que ele vale. A liquidez diária dele é de 7,37 milhões, né, na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso é bom por quê? Porque se você precisar vender, tem quem compre. Então, ele tem liquidez, e isso é importante, tá? A variação dele, o crescimento dele nos últimos 12 meses foi de 22,74%. Aí aqui outro detalhe importante em olhar quando a gente analisa um fundo imobiliário é a vacância. Ele tem 0% de vacância, ou seja, não tem nenhum imóvel do fundo que esteja vago. O último dividendo yield pago foi de 8 centavos, ou seja, você ganha 8 centavos por cota. O valor dele real seria de R$ 9,45, então você está comprando num preço super baixo. Ele tem 426.202 cotistas. Aqui é outro detalhe importante a gente observar, que são a quantidade de imóveis que ele tem em regiões diferentes, existe uma diversidade. E os inquilinos deles são bons, Pão de Açúcar, Carrefour, vou apresentar aqui para vocês. Tá? A gente tem aqui o Pão de Açúcar, Mateus, né, lá em Maceió, uma rede comercial de lá, Almanara, em Jandira, Carrefour. Então, assim, nós temos aí imóveis em regiões diferentes do Brasil, e essa diversidade, ela é boa, né? Ela faz com que o fundo fique mais aí protegido, tá bom? Agora nós vamos conhecer outro fundo imobiliário. Esse aqui é o KNSC 11, administrado pela Quineia, também uma excelente administradora. A cotação dele atual é de R$ 8,78. O dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 13,14%. Excelente, né? Já é uma característica dos fundos de papéis, eles pagam mais dividendos. Aqui a gente vê que ele está descontado, lembra que eu falei no anterior? Tem que estar abaixo de quanto? De 1, né? E aqui ele está 0,99. A liquidez diária dele, ou seja, é 5,94 milhões, ou seja, ele é um fundo que tem liquidez na Bolsa de Valores de São Paulo, e ele aí teve uma valorização de 18,97%. Então, como eu falei para vocês, ele é um fundo de papel, está pagando 9 centavos por cota. O valor patrimonial dele é de 1,78 bilhões. Agora, nesse fundo, como ele é de papel, ele não são imóveis, obviamente. Nós vamos ver como ele está distribuído. Vou apresentar aqui para vocês. Então, nós temos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, né? Que é uma boa parte aqui do fundo. Ele tem Caixa e LCI.
Também tem aí uma pequena faixa em FIIs, né, em fundos imobiliários, que é onde ele investe. Qual é o problema de um fundo de papel? Se um desses devedores deixar de pagar, pode causar algum problema para ele, né? Seria esse aí o risco. Mas é uma boa gestora e aí a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. O terceiro e último fundo que eu vou apresentar para vocês é o HGLG11, que está custando R$ 150,75. Ele rendeu nos últimos 12 meses, né, o dividendo yield dele, 8,42%, e o preço sobre o valor patrimonial está 0,95, que para esse fundo é raríssimo. A liquidez diária dele na bolsa é de 12,60 milhões, o que significa que se você precisar vender, você consegue vender fácil. E ele tem aí um crescimento de 14,07%. É um fundo de tijolo do segmento aí logístico, indústria e galpões. A vacância dele está em 2,80%, ideal aí é abaixo de 5%, então está muito bom. O último rendimento, o último dividend yield pago foi de R$ 1,10, né? Ou seja, para cada ativo que você compra, você ganha R$ 1,10. O valor patrimonial por cota, o ideal, né? O preço real dele seria 165,79, então a gente está pagando barato. O número de cotista é de 516.200. Então, o que são galpões logísticos? É onde as empresas, né, guardam os materiais que vão ser distribuídos, né? Aqui nós vemos a distribuição dele, as regiões onde ele tem imóveis, galpões, eles estão bem localizados. O que é considerado um bom fundo imobiliário de logística? Aquele que tem galpões que estão localizados perto da capital. Por exemplo, em São Paulo, perto de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, perto do Rio. Em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Estão próximas à capital. E aqui a gente consegue também ver uma boa diversificação aí de imóveis de boa qualidade. Isso caracteriza como um bom fundo, tá bom? Agora a gente vai para a parte boa da história. Vamos entender o que é necessário fazer para receber R$ 3.000, 3.000 com esses fundos. Então, aqui a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que é importante ter a diversificação de setor. Então, a gente tem o de renda urbana, de logística e de papel. Por quê? Qual o motivo? Se alguns dos setores tiver algum problema, alguma crise, você está protegida. Então, vamos lá ver o de renda urbana, que é o GARI 11. Para ganhar R$ 1.000 todo mês com ele, você precisa de 13.000 cotas e um valor de investimento de 116.480. Aí você falou, Ana, você ficou doida, eu não tenho esse dinheiro. Mas não é assim que você faz. Mesmo que você tivesse os 116.480, não é ideal você comprar de uma vez. Por quê? Porque pode acontecer uma série de coisas no mercado. E aí você vai ganhando no valor da cota, porque quando você tem o fundo imobiliário, você não só tem o rendimento que você recebe, que cai todo mês na sua conta, que no caso seria os R$ 1.000, tem também a valorização dessa cota que você pagou. Então, o ideal é ir fazendo o preço médio e comprando, porque vai ter momento que você vai comprar por um valor bem baixinho, um pouquinho mais alto, né? Nem sempre você vai encontrar no mesmo valor. Então, nunca se deve comprar ações, fundos imobiliários, tudo de uma única vez, sempre aos poucos. Então, não se preocupa com isso, que é no longo prazo mesmo e você vai comprando um pouco por mês. Você não vai chegar lá e pá, jogar os 116.480, né? E não é o ideal. Mesmo que você tivesse o dinheiro aí, não se faz dessa forma, tá bom? Agora vamos ver o próximo. Aqui nós temos então o KNSC 11, que é o fundo de papel. Você teria que ter nele para ganhar R$ 1.000 todo mês 12.000 cotas e um valor de R$ 103.360. Mais uma vez,
Nunca se coloca esse valor inteiro de uma vez, ainda que você tenha ele aí disponível para fazer isso. Sempre se compra aos pouquinhos. Ah, Ana, vai vir um valor menos que 8,78? Pode acontecer, né? Então é sempre ir aos poucos, tanto fundo imobiliário como ação. Guarda a sua ansiedade, nada de um dia para o outro. Por fim, vamos lá, o HGLG11. O HGLG11 já tem um valorinho um valor um pouco maior, porém você recebe um dividend yield maior também, né? Você gasta R$ 156,75, mas você recebe por cota R$ 1,10. Nesse caso, por ele ser um valor maior, você precisa um número menor de cotas, né? Que é 910 cotas. E um valor aí investido de R$ 142.642,50. E esse fundo, nunca vi ele abaixo de 1, né? Em promoção. É a primeira vez, confesso. Acompanhei ele há muitos anos. É difícil ele ficar em promoção. Claro, já teve alguns momentos que sim, mas é muito difícil. Boa parte das vezes ele não está num preço baixo. E é isso, você tendo aí esses 3 fundos, você chega num valor de R$ 3.000. Então, como eu falei para vocês, existem algumas coisas que a gente precisa observar quando a gente vai montar uma carteira de fundos imobiliários. Primeiro, diversificação de setores. Tem, então, aí no que a gente apresentou, logística, papel, renda urbana. Depois, são bons gestores? A gente viu aí a Guardia, a Kinea e a Pátria, que são boas gestoras. Imóveis que não têm vacância, imóveis que não têm fundo que não tem problema de dívida. O preço está abaixo de 1, são análises que você precisa fazer para comprar um bom fundo imobiliário. Lembrando que não é uma sugestão de compra, é apenas um aprendizado de como analisar, de como olhar, como montar uma carteira, né? Como receber R$ 3.000 direto na sua conta corrente, sem desconto de imposto de renda, sem inquilino chato reclamando sobre o aluguel. E você, dono, dona de imóveis aí fantásticos pela Faria Lima, Jardim Europa, que você nem sonharia em ter se você fosse comprar sozinho, sozinha. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima.